slide. Eu vou usar aqui o microfone para nós captar bem o áudio, para vocês ouvirem bem. Sim. Então nós vamos começar hoje, entendendo, vai ser rápido hoje porque eu quero só que vocês entendam o que é a teologia, para que ela serve, o que ela muda na vida do cristão. Então vocês vão receber aqui 2 lições. Vai sim. Duas lições para estudo, né? Não é pergunta, resposta. O que eu for falando, vocês vão acompanhando. Está aí no livro de vocês também. E nós vamos, aos poucos, aprendendo, né? O que é a teologia. Amém? Então, vamos passar aqui, introdução. O que é a teologia, né? Se nós formos perceber por hoje, muitas pessoas elas têm medo, receio de estudar a teologia. Mas muitas pessoas acreditam em histórias que é contada, em contos que são ditos. E a teologia ela vem para estudar as coisas de Deus, para estudar as obras maravilhosas do Senhor Deus. E ali na primeira frase da sua lição diz assim, ó, diversos são os conceitos e entendimentos sobre teologia. E fazer teologia, estudar teologia, ele tem que ser um desejo de todo crente, porque é através da teologia que nós vamos aprender as maravilhas do nosso Deus. Existem muitos conceitos do que é teologia. Mas se nós se atentarmos apenas a um conceito, nós podemos errar. Então nós temos que buscar entender o que é teologia. Mais para baixo ali, no segundo parágrafo, vai dizer assim, ó, o termo teologia vem do grego theos. Aqui, ó. Ficou pequenininho, né? Que o computador desconfigurou tudo. Aí ficou tudo pequenininho aqui. Mas na próxima eu vou instalar os negócios, vai ficar certo. As 2 palavras gregas que formam o termo indicam o seu objetivo. O termo teologia vem do grego theos, que quer dizer Deus, e logos, que quer dizer estudo, discurso, raciocínio. Então, o que é a teologia? É você estudar sobre Deus, é você pensar sobre Deus, é você raciocinar sobre Deus, é você discursar sobre Deus. Isso é um dos conceitos do que é teologia. A teologia ela não foi criada por si só. Segundo os estudiosos, ela nasce no 2º século depois que Jesus se entrega por nós, que Jesus vai até a cruz e morre por nós. Aí no 2º século ela começa a surgir para que as pessoas comecem a entender as coisas grandiosas e maravilhosas de Deus. Leia comigo ali no primeiro parágrafo. Diversos são os conceitos e entendimentos sobre teologia. É imprescindível o entendimento do termo para evitar equívocos sobre seu real significado. De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, é difícil encontrar uma boa e abrangente definição para a teologia, pois praticamente todas elas são ou simples demais, ou tendem a dar mais importância a uma fonte de uma teologia totalmente desenvolvida. E aí exclui os outros significados da teologia. A teologia sofreu preconceito em todas as eras da história e por diversas ocasiões recebeu o tratamento de mitologia pagã. Então, desde lá do início, as pessoas achavam que a teologia era algo pagão. Mas a teologia é para estudar, para raciocinar, para pensar sobre Deus. Deu para entender até aqui? Então, a teologia ela não é um bicho de 7 cabeças. A teologia ela não vem para matar a nossa vida espiritual, mas ela vem para complementar a nossa vida com Deus.
ela vem para complementar a nossa vida espiritual. Né? Quem aqui acha que conhece Deus? Você conhece Deus? Né? Então, através da teologia, nós podemos, em nossa vida cotidiana, nós podemos ter a nossa intimidade com Deus, a nossa vida espiritual com Deus, sentir a sua presença, mas a teologia vai nos ensinar muitas coisas a respeito de Deus. E só isso. Ela não vai falar nada que não seja a respeito de Deus. Amém? Segundo parágrafo, a teologia não foi criada por si mesma, no sentido que a revelação e a fé também a tenham criado. As duas palavras formam o termo indicam o objetivo. Então, as duas palavras que formam teologia, que é theos e logos, já indica para que serve a teologia. É para estudar as obras maravilhosas de Deus e a sua comunhão, a sua amizade, a sua confiança, a sua crença, a sua relação do homem e Deus. Amém? É estudar a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo vai dizer lá que o obreiro seja um obreiro aprovado, que maneje bem a palavra. Quantas heresias nós não ouvimos hoje no meio das igrejas? Por quê? Porque falta um ensino, um aprendizado sobre a palavra de Deus. Assim, essa palavra teologia indica o estudo das coisas relativas a Deus. Tudo que é relativo a Deus, a teologia vai abranger. Então vai abranger a sua natureza, as obras e relação com o homem. Uma definição léstica diz o corpo de doutrinas acerca de Deus, incluindo seus atributos e relações como homem, especialmente aquele corpo de doutrinas estabelecidos por algumas igrejas ou grupo religioso em particular. Essa é uma definição restrita. Então a teologia ela é para você pensar um pouquinho mais sobre Deus e sobre a relação do homem, desde a criação do mundo até os dias atuais, a relação do homem com Deus. Quem entendeu mais ou menos? Deu para entender? Amém. Ali nas letrinhas pequenas, acompanha ali comigo, vai dizer assim, Charles destaca que existem pelo menos 3 elementos, incluindo o conceito geral de teologia. Então, o que é teologia para Charles, que é um estudioso? Teologia é inteligível, ou seja, ela pode ser compreendida pela mente humana de maneira ordenada e racional. Então, Charles está dizendo, a teologia ela pode ser entendida, ela pode ser compreendida pelo homem, pela mulher, que deseja no seu coração, e eu vou repetir, que deseja no seu coração, e eu vou repetir mais uma vez, que deseja no seu coração estudar sobre Deus. Segundo, teologia requer explicação. Isso, por sua vez, envolve a exegese, que é a análise dos textos no original, e a sistematização de ideias. Então, é você desejar no seu coração conhecer sobre Deus, você pegar a Bíblia para estudá-la e ir a fundo e buscar as suas respostas para os seus questionamentos através da palavra a fundo. Vamos pegar, por exemplo, a mulher samaritana. Lembra da mulher samaritana? Jesus chega até o poço para beber água. Aí a mulher chega para Jesus e fala para ele, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu preciso de água. Como que você pensa que pode beber dessa água?
Aí Jesus fala para ela nos textos seguintes: vai e chama o seu marido. Aí ela responde para Jesus, João 4, pode abrir lá a sua Bíblia se você quiser. Eu não tenho marido. Aí Jesus disse para ela: disseste muito bem, você não tem marido. O que vive com você, pois já tivesse 5 maridos, e o que vive com você não é seu. E aqui nós podemos dizer que esse texto, ele envolve o casamento, o divórcio, né, a relação impura, a relação errada. Mas o porquê que essa mulher já tinha passado por tanto casamento? O que Jesus quer ensinar através dessa passagem bíblica? A prática da mulher era tão pecaminosa, era errada? Com toda certeza que sim. Mas o que Jesus quis transmitir através dessa palavra? Primeiro, que não existe um pecado que não possa ser perdoado, exceto o pecado contra o Espírito Santo, como a própria palavra vai dizer. Então Jesus, mesmo ela estando passando por 5 casamentos, Jesus reconhece os 5 casamentos, porque passaram pela lei, tiveram autorização da lei, ela foi casada 5 vezes, se divorciou 5 vezes, Jesus reconhece isso, mas Jesus não condena ela por isso, porque o divórcio não era, nessa visão, digamos assim, algo tão pecaminoso que fosse tirar a salvação dela. Se fosse tão pecaminoso, Jesus teria trazido uma palavra condenatória para ela. Teria falado: você vai para o inferno agora, porque você já passou por 5 casamentos. Mas Jesus não, Jesus fala assim: se você beber da água que eu tenho para dar, você nunca mais terá sede. Ou seja, Jesus está dizendo para ela: se você, mulher, que está procurando algo para saciar sua vida em casamento, em homens, tomar da água que eu estou oferecendo a você, essa sede que você sente e tenta buscar em homens será saciada. Você está vendo como que você tem que ir a fundo para você entender? Né? Para você entender o significado das palavras. Aí Jesus perdoa ela termina aquele relacionamento na hora que estava ali com Jesus. E o que ela faz? Ela, no final do texto, diz que ela vira um tipo de missionária, digamos assim, e sai pregando a palavra de Deus. Então, se ela estivesse tão errada, se o Senhor tivesse visto tanto pecado na vida dela, o Senhor não teria a perdoado. Não é verdade? Mas teria condenado ela ao inferno naquele momento. Mas Jesus não. Jesus dá a libertação para ela, muda a história dela, e ainda no mesmo dia ela começa a pregar sobre as palavras de Jesus. Então, isso é a exegese, é você descer a fundo. Aí, numa parte do texto, vai dizer que os samaritanos não se davam com judeus. E eu vou deixar essa para você procurar e estudar. Você já leu lá? Vamos ler lá? João 4. Quem tem a sua Bíblia, abra aí. João 4. Deixa eu achar aqui o texto. João 4, verso 9. Vamos ler o 7 para você entender. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Aqui você pode pesquisar, que vai fazer a sua exegese, qual era o tipo de comida daquele tempo. Tá? Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Entre parênteses vai dizer o texto: porque os judeus não se comunicavam, não se davam bem, tinha briga, tinha picuinha contra os samaritanos. Essa é uma informação muito importante no texto.
Veja que a mulher ela se acha superior a Jesus no momento. Como que tu está me pedindo água, sendo você um judeu e eu uma samaritana? Aí essa é a sua lição para você pesquisar, estudar, fazer a exegese a fundo do texto. Por que que os judeus não se davam com os samaritanos? Aí você começa a entender a palavra de Deus. São detalhes que você vai pegando na Bíblia e vai entendendo, vai se aprofundando e vai conhecendo mais a palavra de Deus. Entendeu, irmão? Deixa eu voltar aqui. E a terceira, deixa eu ver se vai aparecer aqui para nós. Aqui. Não botei essa parte aí. Então, a terceira é: a fé cristã tem sua base na Bíblia. Por isso, a teologia cristã é um assunto baseado na Bíblia. Logo, teologia é a descoberta, a sistematização e a apresentação das verdades a respeito de Deus. Essa é uma das definições. Então, se nós somos cristãos de verdade, que seguimos a Jesus, somos servos do Senhor, o livro em que nós baseamos a nossa vida não é a Bíblia. Para você tomar as suas decisões, você não se baseia na Bíblia. Para você fazer os seus negócios, você não se baseia na Bíblia. Para você servir a Deus, você não se baseia na Bíblia. Assim ela é a teologia. A fé cristã tem sua base na Bíblia. Por isso, a teologia cristã é um estudo baseado na Bíblia. Não vamos usar aqui história de um, história de outro, história daquilo, daquele outro. Não, nós vamos usar a Bíblia para estudar. Amém, irmãos? Teologia é a descoberta, a sistematização e a apresentação das verdades a respeito de Deus. Acompanhe comigo, próximo parágrafo. Para Geisler, a teologia é o estudo daquilo que é referente a Deus, seja a sua natureza, as suas obras, bem como a sua relação com a sua criação, o homem, a mulher. É um discurso racional a respeito de Deus, ou seja, estudar teologia é algo que nos faz pensar sobre o Senhor. Nós não vamos pensar sobre mim, sobre o irmão, não. Nós vamos pensar unicamente e exclusiva sobre Deus e sobre a sua criação, a sua relação com o homem, a sua relação com a mulher, a sua relação com a natureza. Amém? Quem está entendendo? Teologia é o conhecimento sistematizado de Deus, de que por meio de quem e para quem são todas as coisas. Para Rahner, teologia é a explanação, a explicação consciente e metodológica da revelação divina recebida e aprendida na fé. A tarefa da teologia é articular os elementos conceituais implícitos na fé cristã. Na construção de um bom conceito para a teologia, Medrado, outro estudioso, faz uma observação. De que se trata a teologia? De Deus e de tudo que se refere a Ele. Isto é, o mundo, o universo, a criação, a salvação e tudo o mais. Então, do que trata a teologia? Da vida humana, do universo, a criação e a sua salvação também. Saber como irão acontecer as coisas no fim. Isto está na mesma palavra teologia, estudo de Deus. Mas como Deus é o determinante de tudo, é Ele que determina todas as coisas, então qualquer coisa pode ser objeto de consideração do teólogo.
Deus, com efeito, pode ser definido como a realidade realidade que determina todas as realidades. No contexto da religião cristã, Miatti afirma que a teologia não é o estudo de Deus como algo abstrato, como algo simples. Então, estudar Deus não é algo simples. A Deus, o que nós sabemos de Deus assim no abstrato, no simples? Deus nunca foi criado, ele já era antes da criação de tudo. É o Pai do nosso Senhor Jesus, é o Criador do universo. O que mais que nós conhecemos sobre Deus? Então, estudar Deus não é algo simples, não é algo abstrato, mas é o estudo do Deus pessoal revelado na Bíblia. Você crê que Deus se revela através da sua palavra? Não é verdade? Quem crê que Deus se revela através da sua palavra? Mas muitos crentes hoje, ao ler a Bíblia, não entendem nem o que está escrito. Muitos crentes, e eu não estou dizendo de nós, irmãos, não entenda isso. Estou falando que muitos crentes, no geral, no mundo inteiro, ele pega a Bíblia para ler, ele não entende o que está escrito e não vê Deus sendo revelado nas Escrituras. Não vê Deus sendo revelado através de cada texto, de cada mensagem, de cada ação, de cada reação na Bíblia. Necessariamente isso inclui tudo que é revelado sobre ele e as suas obras e a relação com as criaturas. Para Strong, a teologia é a ciência de Deus e das relações entre Deus e o universo. De acordo com Gruden, teologia é estudo de Deus e de todas as suas obras. Para Hodge, teologia é somente a ciência de Deus, nem mesmo a ciência de Deus e do homem. Ela também dá conta das relações entre Deus e o universo. Um bom conceito para a teologia deve considerá-la como estudo das relações do Criador Deus com a criatura homem. Então, basicamente, é o estudo, é o pensamento, é o discernimento de Deus, aprender sobre Deus e sobre a relação de Deus com a sua criação e a salvação humana. Isso é a teologia, basicamente. Conceituar a teologia simplesmente como estudo de Deus seria muita presunção para o ser humano, uma vez de que Deus transcende o entendimento humano. Ou seja, nós falarmos que nós iremos conhecer Deus e toda a sua plenitude através da teologia é um erro. Porque a nossa mente, ela não é capaz de aprender, de contemplar, de conhecer Deus na sua plenitude. Porque isso não foi deixado para o homem. Lembre-se que quando alguém quis ser melhor do que Deus, foi jogado dos céus para a terra, que foi Satanás. Então Deus nos permite conhecer Ele até onde que Ele quer, porque é Ele que determina as coisas. Então nós temos a capacidade de estudar sobre Deus, de conhecer Deus, sendo revelado nas Escrituras, mas somos incapazes de conhecer Deus, de estudar Deus na sua totalidade. Em tudo o que Deus pode ser, em tudo que Ele é, nós não vamos. Alguma dúvida você pode perguntar. Nós somos incapazes de conhecer Deus na sua totalidade. Podemos estudar, comer os livros,
viver a vida estudando, mas só iremos aprender aquilo que Ele quer que a gente aprenda. E me fugiu da cabeça agora o verso aonde vai dizer que a mente é... Deixa eu ver se eu lembro aqui. Vamos à frente, daí se eu lembrar eu volto. Leia comigo ali. O conhecimento de Deus produz um relacionamento que não necessariamente permita um conhecimento pleno da mente de Deus. O relacionamento produzido por um relacionamento íntimo com Deus permite ao homem viver na plenitude daquilo que Deus projetou para ele. Ou seja, nós podemos estudar toda a vida, mas o nosso relacionamento com Deus, só iremos viver ele numa plenitude que Deus já projetou para nós. Quem entendeu? Meio difícil? Deu para entender? Alguma dúvida? Amém. Deus é conhecido através das suas obras e das suas atividades. Por isso a teologia dá conta dessas atividades na medida que elas acompanham o nosso conhecimento. Deus pode ser conhecido e é possível ao homem conhecer a Deus. Isso torna a teologia plenamente possível. De acordo com Strong, existem ao menos 3 possibilidades para a teologia. Primeira, Deus é um ser real que se relaciona com o universo. Segunda, a mente humana é capaz de conhecer a Deus e perceber a sua relação com o universo. E a terceira, Deus provê sua relação, que é o que está escrito em João capítulo 17, verso 3, que diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Efésios 1,17 vai dizer: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então nós somos capazes de estudar sobre Deus, de conhecer Deus até onde Ele nos ordenar, até onde Ele quiser se revelar a nós. Horden destaca que a teologia é um tratado ou desenvolvimento bem ordenado do pensamento que se possa obter a respeito de Deus. De acordo com esse autor, a palavra Deus não pode ser definida de forma exaustiva, mas é normalmente empregada para representar o quer que se creia como sendo o fato último, a fonte da qual tudo mais teria provido, o valor supremo, a origem de todos os valores da existência. Deus vem a ser o ente admitido como sendo digno de constituir-se no alvo do propósito da vida. À luz de tais considerações, tornam-se evidentes que ninguém poderá passar sua existência sem a adoção de alguma forma de teologia. De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, o termo teologia pode ser usado tanto para abranger um estudo dogmático de uma parte das Escrituras, como do todo. Dessa forma, é correto falar da teologia do Antigo Testamento ou da teologia do Novo Testamento. Então, segundo o dicionário, a teologia ela pode ser estudada da seguinte forma: a teologia do Antigo Testamento, e dividir, e a teologia do Novo Testamento. Como era Deus no Antigo Testamento, como é Deus no Novo Testamento. O que Deus fez no Velho Testamento, as obras, as aparições, a revelação no Velho Testamento, mas as obras, a revelação, as ações de Deus no Novo Testamento.
Mas nós também podemos, segundo o dicionário, a teologia ela assume um sentido amplo, estudando tudo junto. Estudando com a finalidade de cobrir todo o conteúdo do ensino das Escrituras que o homem pode vir a conhecer em relação a Deus. Agora vamos ali, aqui temos 3 perguntas, ali questões propostas. A teologia é plenamente possível, ou seja, sua ação é prática. Justifique com as suas palavras esta afirmação. Estudar teologia é possível? É possível? É possível, Porque ela é algo prático. Ela é uma ação de você pegar a Bíblia, pegar o caderno e se aprofundar no estudo da palavra de Deus. Conhecer Deus nas entrelinhas da Bíblia. Conhecer Deus nas entrelinhas das frases, dos poemas, das canções que contém na Bíblia. Por exemplo, a palavra amor na Bíblia. No nosso português, amor é amar. Mas o amor na Bíblia, ele tem 4 significados. Depois nós vemos mais para frente, eu preguei já sobre isso. O amor filéu, o amor ágape, o amor... Fugiu os nomes agora? Maravilha, né? Mas tem 4 significados e nós precisamos entender qual é o significado daquela frase que contém o amor. Se é um amor de pai para com filho, de esposa para com esposo, de família com família, ou de Deus para com a sua criação. Então é você pegar um texto e estudar sobre aquele texto, para que você entenda a palavra de Deus. Qual a relação do texto de João 17,3, Efésios 1, 17, com a relação de conceito para a teologia? Vamos ler de novo? Volta aí um pouquinho. João 17,3 vai dizer: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Não é para a gente conhecer a Deus? Efésios 1,17. Para que o que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Nós somos capazes de aprender, de estudar, de pegar a Bíblia e esmiuçá-la na busca de um conhecimento de Deus. Porque é Cristo que nos dá o dom da sabedoria e o dom da revelação da palavra de Deus. E é Cristo que nos manda fazer isso. João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Como é que você vai fazer para conhecer a Deus e a Jesus Cristo? Estudando sobre Ele. Orando, jejuando, falando com Ele, mas principalmente estudando sobre Deus, sobre o Senhor Jesus. E aí cria um conceito sobre teologia com as suas palavras. Já criamos aqui agora. Então teologia é você, vamos só recapitular aqui. É você estudar, raciocinar, fazer discursos a respeito de Deus, a sua criação, o universo e a sua salvação. É você buscar um entendimento maior a respeito das coisas de Deus. Amém? Quantas pessoas hoje não são enganadas por falsos profetas, falsos curandeiros, falsos pastores? Por quê? Porque não conhecem
a palavra do Senhor. Muitos não têm a sua intimidade com Deus, não viveu nenhuma intimidade com Deus, mas sempre só de ouvir falar. O irmão foi curado. O irmão foi liberto. O irmão ouviu a voz de Deus. O irmão teve uma profecia. O irmão teve uma revelação. O irmão isso, o irmão aquilo, aquele outro. O irmão lá da outra cidade orou e aí a pessoa saiu andando. O irmão lá da outra cidade orou e a pessoa foi ressurreta, né? Voltou à vida. Mas isso você também pode viver. Basta você estudar sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre Jesus Cristo, sobre o Senhor, e Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa para conhecer mais e mais o seu Deus. Vamos ver que hora que é aqui. 8:10. Vamos ver aqui, essa aqui é rapidinho. Então nós aprendemos, eu espero que você tenha aprendido, o que é a teologia. Se eu perguntar o que é a teologia, você me diz? O que é a teologia então? E conhecer a Deus e a relação de Deus com a sua criação. Natureza, com a criação. Né? Então isso é a teologia. Não é a gente desvirtuar a palavra de Deus. Né? Mudar a palavra de Deus. Não, isso não é a teologia. É você trazer conhecimento de Deus, da palavra de Deus, para a sua vida. Por que muitas igrejas fazem 2 horas de louvor, 5 minutos de palavra? Porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Não tem o que pregar. Não tem o que falar para os irmãos. Porque não estuda. É sempre, e eu lembro, acho que foi a mãe que falou isso, é sempre a mesma coisa. Mateus, Marcos, Lucas, João. Mulher samaritana, mulher que foi curada, ressurreição, aquilo. É sempre as mesmas mensagens. Jó, né? Porque não busca um entendimento da palavra de Deus. Irmão, tem livro na Bíblia que nós nem sabemos que existe. Né? Eu digo isso como cristão no mundo inteiro. Obadia, Amós, Jonas. Você já viu alguém pregar sobre isso? Né? Gálatas, Efésios, Filipenses. O Novo Testamento eu acho que é o que é menos pregado. Né? E quando prega, Mateus, Marcos. Nós temos que entender que a palavra de Deus não é só isso. Os muçulmanos, quando as crianças fazem 7 anos, se não me falha a memória, eles já começam a ensinar. Já tem que ir com 10, se eu não estou errado, as idades, ele já tem que saber de cor o Alcorão. E nós não. Uhum. É. Exatamente. Então, eles já desde a sua infância, eles já começam a estudar e quando chega a adolescência, eles têm que saber de cor. E nós não. Aí nós entramos naquilo que eu preguei domingo, que nós ficamos esperando, achar que vai chegar o tempo, mas o tempo já passou. A gente fica atrasado. Né?
O objetivo da teologia. Então, o alvo da teologia é permitir que o homem se relacione com seu Criador e compreenda a manifestação deste no desenvolvimento da história. Lembra que eu preguei que domingo que Jeremias era uma pessoa que olhava, observava muito, e ele aprendia, e ele via Deus falando com ele através das coisas, né? É você estudar e a ponto de entender o que Deus está falando com você através de uma ação na rua, de alguma coisa que aconteceu, de algo que está acontecendo na tua frente, você poder ver Deus falando com você através de outras pessoas que estão fazendo coisas aleatórias e você perceber, não, olha, Deus está falando comigo nisso. Na natureza. Eu vi um vídeo, tinha 2 passarinhos no ninho, novinho, aí aquele ninho começa a encher de formiga, aí de repente vem os pássaros, os pais, né? E começam a comer tudo aquelas formigas, a cuidar daquele ninho, para que os filhotes não morressem. E vejo o cuidado desses passarinhos com os seus filhinhos. Aí eu entendi vendo aquele vídeo, o cuidado de Deus para conosco. Nós estamos no ninho, envolto de tanta coisa que pode nos fazer mal. Mas o Senhor está nos protegendo, tirando um por um da nossa vida, para nos guardar, para nos libertar, para nos salvar. Aquilo que vai fazer para nós mal, o Senhor tira de nós. Então essa é a capacidade que o Senhor quer dar para você, é você entender e ver Deus em cada momento da sua vida, em cada momento que você estiver vivo na face dessa terra, você vê Deus em todas as coisas. Esse é o objetivo da teologia. O alvo da teologia é permitir que o homem se relacione com o seu Criador e compreenda a manifestação, a ação de Deus durante a história. Amém? O alvo da teologia está centrado em Deus e, em especial, no seu plano de salvação para o homem por intermédio de Cristo. A teologia se distingue da teodiceia, que é o conjunto de conhecimentos que o homem pode chegar a ter de Deus sem a ajuda da revelação sobrenatural e se limita a estudar a existência, o ser e os atributos divinos. Então a teodiceia é uma coisa que nós vivemos no cotidiano. É achar que conhecemos a Deus. Mas a teologia, o alvo dela é nos fazer realmente conhecer a Deus e os seus atributos. A teodiceia ela vai nos inchar para dizer, eu conheço Deus. Eu sou tal. Eu conheço tudo sobre Deus. Mas a teologia vai nos murchar, falando, você não conhece nada sobre Deus. Você não conhece o Deus que você serve. E a gente fala, às vezes, que a gente conhece, mas a gente não conhece. Quer ver como a gente não conhece? Deus é tão poderoso que Ele levantou mortos, devolveu a vida. E Ele pode fazer isso nos dias atuais. Mas a gente se escabela, se esperneia por uma situação tão banal na nossa vida e esquece que Deus pode entrar com a providência. Nós falamos que conhecemos o poder de Deus, mas quando é para a gente entrar em ação e usar desse poder de Deus que está sobre a nossa vida, nós recuamos, baixamos a cabeça e falamos, o diabo está me provando, está me matando. Né? Mas você não conhece o poder do seu Deus? Não conhecendo. Quem está entendendo? A
A ciência teológica estuda o ser de Deus na medida em que pode ser alcançado. Não se esquece nunca que Deus é um mistério. Não é um objeto do qual se possa dar informação como os outros seres. Né? Então, a teologia nos ensina o quê? Que Deus, ele não é esse objeto aqui, ó. Que se eu pegar o manual dele, vai me falar, aperte o botão da direita para avançar, aperte o botão da esquerda para retroceder, aperte o botão do meio para ligar o LED. Né? Deus não é esse objeto. Deus, ele é sempre mistério. Por isso você deve sempre buscar conhecimento a respeito do Senhor. A teologia é a ciência de Deus, significa que tudo se trata nele, principalmente desde o ponto de vista divino. A distinção tradicional é a seguinte: objeto material é a realidade da que propriamente se ocupa a teologia. O objeto é Deus e todas as realidades por ele criadas e governadas por seu digníssimo Salvador. O objeto material primário ou principal é Deus. E o objeto secundário são todas as coisas criadas enquanto ordenadas a Deus. Isso é o objetivo da teologia, te apresentar como plano maior Deus, plano menor toda a sua criação. É você aprender muito de Deus e bastante das demais coisas. O objetivo formal indica o ponto de vista. Um objeto formal, quod, o que é próprio de Deus. Aí vai trazer uma palavra aqui, Deus sub ratione deitaltis. É uma benção, né? E objeto formal, o quo, significa a luz intelectual sobre o que o objeto é considerado. Neste caso, a razão iluminada ou guiada pela fé. Ou seja, a sua mente, ela continua viva a ponto de você entender muitas coisas sobre Deus, iluminadas pelo poder de Deus na sua vida. Esse é o objetivo da teologia. A teologia deve promover a fé, deve incentivar o homem a viver de forma justa por intermédio do desenvolvimento de uma vida de fé. Romanos 1,16 e 17 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Quem já ouviu esse versinho aqui final? O justo viverá pela fé. A maioria dos pastores que cobram para pregar usa ele. Porque o justo vive pela fé. Mas é pela fé dele, não é pela fé dos irmãos em dar dinheiro. Né? Porque eu não me envergonho do evangelho. Isso é teologia, é você não se envergonhar do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Viver pela fé é buscar o conhecimento de Deus, conhecimento da sua palavra, das ações de Deus, da revelação de Deus, dos ensinamentos de Deus. Que Deus pode mudar vidas e salvar almas. Para Buckland, a simples fé implica uma disposição de alma para confiar noutra pessoa. Difere de credulidade, porque aquilo em que a fé tem confiança é verdadeiro de fato. E ainda que muitas vezes transcenda a nossa razão, não lhe é contrário.
A credulidade, porém, alimenta-se de coisas imaginárias e é cultivada pela simples imaginação. A fé difere da crença porque é uma confiança do coração e não apenas uma aquiescência intelectual. A fé é uma atitude e deve ser um impulso. A fé cristã é uma completa confiança em Cristo, pela qual se realiza a união com seu Espírito, havendo a vontade de viver a vida que ele aprovaria. Então, o objetivo da teologia é fazer você ter fé. Não é você ser crédulo. Não é você ter a sua crença. Mas é fazer você ter fé no Deus que você serve. É fazer você... Se a teologia não te promover fé, irmão, aí está complicado o negócio. Já estamos quase encerrando. Sobre a fé e teologia, Frisotti destacou que a fé é assentir uma verdade enquanto digna de ser crida. O próprio da teologia é analisá-la. O motivo formal da fé é a autoridade de Deus que se revela. O da teologia é a percepção da razão e inteligibilidade do crido. A fé é sempre pressuposto absoluto da teologia. Se não houver fé, não tem como você estudar teologia. Se não houver fé, não tem como você entender as coisas de Deus. O crente, mais para frente, vai dizer, o crente não discute a fé, mas mantém-la firme buscando das razões do porquê da fé. Por que você crê e confia em Deus? É uma fé reflexiva, fé que pensa, compreende, pergunta, busca. Trata-se de elevar dentro do possível ao nível do inteligere. O teólogo se apoia no conhecimento de Deus pela fé. O teólogo é aquele que estuda teologia. Você hoje é um teólogo. Está estudando teologia. Em seu estudo sobre a natureza da teologia, Frisotti tem um olhar interessante sobre ela, a observar que ela possui objetivo positivo e especulativo. O texto abaixo é um resumo do pensamento de Frisotti. Aí você lê em casa, que é bem grande. Uma página só. Você vai levar isso aí e você lê em casa. Então a teologia, ela é positiva, ela não é negativa. Ela vem para acrescentar na sua vida, não para diminuir. A teologia, ela vem para te fazer ter fé no Deus que você serve. Você entender as coisas de Deus. Não é para tirar a sua fé, ela vai te acrescentar fé. É você ler um texto e perceber um detalhe que você leu e nunca percebeu. Mas através de você pesquisar, de você estudar, você vai perceber. E é tão bom quando você percebe um detalhe que Deus te revela na palavra, a tua cabeça tipo explode. Assim. Nossa, como que eu nunca percebi isso antes? E você tem que desejar isso na sua vida. Falar, nossa, eu preciso conhecer mais a Deus, eu preciso conhecer mais a sua palavra, eu preciso conhecer mais a ação de Deus na história, eu preciso conhecer mais a ação de Deus na minha vida, eu preciso conhecer mais a ação de Deus no meu lar, na minha família. É você buscar o conhecimento de Deus. Deu para entender, irmão? Qual é a diferença da teologia e teodiceia? Teodiceia, ela incha, faz você prepotente, eu já conheço tudo Deus. A teologia, ela te murcha, falando, você não conhece nada sobre Deus. Aí ela vai te levar para as escrituras,
para que você busque o conhecimento e aprenda quem é verdadeiramente o teu Deus, o teu Senhor. E não vai ser pelo eu falar, por você ouvir outro pregador, por você ouvir outra pessoa que você vai aprender. É você mesmo estudando e Deus te revelando a palavra. Amém? Graças a Deus. Sexta-feira que vem, nós iremos falar um pouco mais sobre a teologia. Deu para entender, irmãos? Alguma dúvida? Fale agora o cálice para sempre. Né? Irmã Zenaide, dúvidas? Algumas? Exatamente. Para você, é sempre bom você ter um dicionário. Eu tenho um em casa. Comentário bíblico é bom você ter também. Né? Bíblia de estudo. Bíblia. Deixa eu ver se está aqui. Tem a expositiva, tem a Bíblia. Esqueci o nome da Bíblia agora. Shid. Tem muitas Bíblias muito boas. Não tenho, só tenho umas 10. Você precisa, não está aqui, está em casa a que eu queria mostrar. É muito boa a expositiva. Tem a Bíblia apologética, que ela vai falar só das seitas e heresias, né, para você estudar. Tem a Bíblia expositiva, que ela vai te expor o texto como ele é, o que realmente está dizendo no texto. Né? Tem muita Bíblia boa no mercado. Né? Bíblias, nessa aqui, ó, Bíblia do Pregador, ela tem os sermões, ela tem os tópicos do sermão. Mas você não vai ficar preso nele. Você vai ler o texto, vai ler o sermão e você vai montar o seu sermão, a sua mensagem, em cima disso aqui. Né? Às vezes, um detalhe que você nunca percebeu, você vai perceber agora, lendo a palavra e estudando a palavra de Deus. E Deus vai se revelar a você através da palavra. Amém? Graças a Deus. E que você possa ter fé, irmão, para continuar estudando. Né? Você tem que ter fé, você tem que querer, você tem que desejar. Se você não colocar esse desejo, esse sentimento na tua vida de aprender, não vai sair do lugar. Amém? Eu lembro. Aí você diz, como diz a palavra, veja a árvore e veja os frutos. Né? Aí você tem que buscar o conhecimento. Isso já é heresia. Né? Isso já é heresia, coisa errada, é balela, meninice. Mas o poder de Deus, ele é poderoso. Né? O poder de Deus, ele é poderoso para curar, para libertar, para transformar. Isso aí. Por isso que nós precisamos estudar, para entender e perceber o que realmente é de Deus ou não, né? Por isso é preciso a gente entender a Bíblia. Nós vamos fazer a introdução à teologia. Aí são algumas aulas. Eu vou tentar usar aqui pelo menos uns 2 meses. Eu acho que dá para a gente estudar essa apostila. Aí nós vamos para outros tópicos.
entende bibliologia, cristologia, que é o estudo só sobre Cristo, bibliologia, estudo só sobre a Bíblia, né? Bibliologia eu já ministrei, quando a igreja era lá embaixo, e algumas pessoas saíram porque não queriam aprender. Uma ainda falou, né? Não aprendi até hoje, depois de velha não vou aprender mais. E saiu. Mas enfim, é eles com Deus. A gente só está para transmitir o ensinamento. E é bom que a gente deseje, que a gente queira aprender sobre o Senhor, sobre as maravilhas do Senhor. Conhecer o nosso Deus verdadeiro. Amém, irmãos? Se coloque de pé, vamos orar. E vamos voltar aos nossos lares. E sexta-feira que vem estaremos aqui novamente em mais uma aula sobre teologia. E pode convidar mais gente, irmão. Pode falar, curso de teologia gratuito. Traga a sua Bíblia que nós vai logo. Não, pode levar para casa. Isso aqui nós lemos tudo hoje. Mas eu posso mandar lá no grupo da igreja as próximas para vocês lerem também, né? Esse aí não, a apostila sim. A apostila eu esqueci de trazer. Aí eu imprimi lá no serviço, as duas primeiras para a gente estudar. Sexta-feira estaremos aqui. Pode convidar o vizinho, pode convidar o amigo, o irmão. Fala, teologia, curso gratuito, toda sexta-feira, às 7 horas da noite, lá na igreja. E é uma forma de você trazer pessoas para a igreja. Porque tem pessoas que têm o desejo de aprender. E um curso de teologia, ele não é barato. Ele não é barato. Algumas igrejas fornecem, mas com custo meio alto. R$100, R$50. Né? Eu podia muito bem, irmão, vamos cobrar de vocês R$50 por mês. Né? Eu fiz 4 anos, era 450 parcelas, daí tinha um desconto, dava 270. Então, 4 anos, R$270, dá quase 14 mil. Isso então é uma faculdade. Mas você pode estudar gratuitamente a palavra de Deus. E nós estamos aí para transmitir o ensinamento, o que aprendemos para vocês. Depois você compra a apostila, estuda em casa, né? Mas que você possa convidar mais pessoas para vir para a igreja, né? Aprender do Senhor. 12.960, 13 mil. Né? Então, eu vou transmitir o que eu aprendi de graça para os irmãos. Poderia cobrar, mas não vou. Porque eu quero que vocês aprendam do Senhor. Que vocês aprendam mais e mais de Deus, para que a nossa igreja seja uma igreja de palavra. Né? Uma igreja que tem palavra, que a pessoa chegue aqui e ouça Deus falar com ela através da palavra. Não que a gente vai, vamos só cantar 2 hinos agora e palavra. Não, mas vai um equilíbrio, né? Louvor, adoração, palavra principalmente. Uma vez eu fui numa cidade pregar, começou o culto 7 horas, 7h30 começaram os louvores e blá, já era 10 horas quando eles me passaram. 10 horas para pregar. Irmãos, não vou pregar. Eu não vou pregar. Vou trazer uma mensagem, uma saudação e a gente vai para casa. 10 horas, eu vou pregar mais meia hora, porque eu vou sair dali 11 horas. Né? Que desorganizado. É tão ruim, é tão feio. Né? Então a gente precisa. Olha que culto abençoado foi domingo. Teve momento de louvor, momento de palavra, teve ainda reconciliação de pessoa, teve a Santa Ceia. 9h05 nós encerramos o culto. Tudo com ordem, tudo com decência, tudo bonitinho. Eu gostei do culto domingo. Né? Quem gostou? É isso você aprende através do estudo da palavra. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, pelo poder que é no Teu sangue, Senhor Jesus, te adoramos, te buscamos, te exaltamos por tudo que Tu tem nos entregado. Obrigado pela oportunidade de estar ministrando, Senhor Deus, esse ensinamento para os Teus filhos, para a Tua igreja. Fortalece-nos, ó Pai, na sabedoria, Senhor,
Pai, dai-nos entendimento do que foi ministrado, Senhor. Crava em nossos corações, ó Pai, o seu amor, a tua graça, a tua misericórdia e a capacidade de entender, de querer buscar mais e mais informações sobre a sua palavra. Pai, que tu possa se revelar a nós através da sua palavra. Que nós possamos entender mais e mais sobre a sua palavra. Senhor Jesus, no nome de Jesus Cristo, abençoa a tua igreja, abre-nos o entendimento, abre-nos, Senhor Deus, a nossa mente para receber o aprendizado e guardar em nossos corações. Pai, que pessoas mais sejam alcançadas através da sua palavra. No nome de Jesus nós oramos, amém e amém, Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, que você possa ter gostado dessa aula. Amém, irmãos? E que deseje no seu coração de estar aqui sexta-feira de novo, aprendendo da palavra de Deus. Tem muita coisa interessante, irmão, sobre a palavra de Deus que você precisa aprender. Vamos se despedir na paz do Senhor Jesus? A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vão em paz, que Deus abençoe. Segunda-feira, irmãos, bem rapidinho, nós temos que pagar o projetor. Se você puder fazer uma oferta na casa do Senhor domingo, para nós pagar o projetor na segunda-feira, Deus nos abençoe. Apostilo? Vão em paz, que Deus abençoe em nome de Jesus.